Essa semana, o maior filme brasileiro de todos os tempos está completando 20 anos do seu lançamento. É o maior do nosso cinema. E eu digo isso por todo o seu aspecto cultural dentro do nosso país e toda a sua repercussão internacional. E é por isso que hoje precisamos falar sobre Cidade de Deus. Eu acho que do mais interessante falando aí, a gente já começa do topo falando sobre premiações. A gente todo ano, né, o cinema, né, brasileiro, todo ano ele busca uma vaga no Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro, hoje, né, nomeada de melhor filme em língua estrangeira, né, que aí seriam todos os filmes que não são falados em inglês. E curiosamente, Cidade de Deus não foi indicado nesta categoria. Ele na verdade furou a bolha e foi indicado em outras 4 categorias que são muito difíceis de a gente ter filmes em línguas não inglesa. É, foi indicado a melhor edição, foi indicado a melhor fotografia, a melhor roteiro adaptado e a melhor direção para o Fernando Meirelles e a Katia Lund. Hoje é o segundo filme mais assistido no mundo de língua não inglesa, ficando apenas atrás de Os Intocáveis, né, aquele filme de 2011 que é francês, e tendo em terceiro lugar O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, também francês. Ele, em 2010, foi categorizado pelo The Guardian como o sexto filme de ação, o sexto melhor filme de ação de todos os tempos. E ficou também entre os 100 melhores filmes da década dos anos 2000. É um dos filmes mais bem avaliados do IMDb. E assim, é o maior filme brasileiro de todos os tempos. Quando ele estreou ali em 2002, ele terminou a consolidação da retomada do cinema nacional, que sofreu uma crise uns 20, 30 anos antes, e tinha começado essa retomada em 1995 com a estreia de Carlota Joaquina, estrelado pela Marieta Severo. E todos aqueles filmes que vieram ali depois, né, eles foram consolidando essa retomada, e Cidade de Deus ele terminou esse momento ali da história do nosso cinema, alavancando de novo, né, o cinema nacional e colocando ele novamente nos holofotes, assim, porque a gente teve muitos problemas, principalmente de financiamento, que perpetua, né, até hoje. Mas o que precisa ficar mais claro de tudo é a gente entender o porquê esse filme se tornou tão aclamado, tão importante, ganhou tantos prêmios, foi indicado a tantos outros, né? Ele foi indicado ao BAFTA também, ganhou o BAFTA de melhor edição, foi indicado a melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro, ganhou quase todos os prêmios do circuito brasileiro, né, do festival brasileiro aqui. Foi indicado a muitas categorias de atuação, ganhou muitos prêmios, foi ao Festival de Havana, esteve em muitos lugares. A indicação ao Oscar foi em 2004, né? Porque apesar do filme estrear em 2002, ele chegou ao circuito internacional somente em 2003. Então aí só ficou elegível para o Oscar em 2004. Mas assim, ele se tornou um estrondo. É... E aí a gente começa a pensar o que tem de tão importante, né? Em 2017, eu estava na Comic Con Experience e num painel da Marvel, o diretor Ryan Coogler, né, que estava prestes a lançar Pantera Negra, ele apareceu em videoconferência ao vivo. Ele disse pra gente, né, pra plateia que estava lá, que Cidade de Deus, na verdade, quando ele assistiu a primeira vez com a mãe dele, ainda jovem, né, que foi o filme, na verdade, que o inspirou, que o levou a se tornar um cineasta. Ele ficou encantado de ver, né, segundo as palavras dele, e aí já em Cannes, que ver um filme de gangster que se passava no Brasil e ver pessoas que se pareciam com ele atuando ali, estando nos papéis principais, o elenco majoritariamente negro, aquilo falou para ele: nossa, eu posso realmente chegar a este ponto, ser também um cineasta e também fazer isso para outras pessoas parecidas comigo. E ele, né, fez Creed, que é protagonizado pelo Michael B. Jordan, que é um homem negro, e depois fez Pantera Negra, que é um dos filmes com a maior quantidade de atores negros da história do cinema. Ele levou muitos elementos também de Cidade de Deus para essa concepção, e o próprio Michael B. Jordan se inspirou em Cidade de Deus para construir o vilão Killmonger. E aí a gente precisa entender todos esses paralelos, né?
Cidade de Deus, na verdade, muita gente não sabe, ele é inspirado num livro de mesmo nome do autor Paulo Lins, e ele conta ali, né, a história da criação da Cidade de Deus, que começou ali no comecinho dos anos 60 e se tornou uma das favelas mais perigosas ali no meio dos anos 80. Isso se deu muito, né, porque aí os livros de história vão cantando, que após a abolição os escravos precisavam ficar, né, em algum lugar. E aí eles ficavam às margens, né, nas favelas. E ali no comecinho dos anos 60, haviam muitas enchentes, né, porque não necessariamente as favelas precisam ser em morros. E aí com muitas enchentes e também incêndios criminosos obrigaram as pessoas a saírem das favelas. E existia esse espaço onde, né, acabou se tornando a Cidade de Deus, onde as pessoas acabavam indo e, claro, a maior parte dos seus moradores eram pessoas pretas, porque, né, a maioria das favelas eram ocupadas por essas pessoas. Dito isso, esse êxodo que aconteceu para a Cidade de Deus, ele é totalmente racial, né? Ele é totalmente racista, porque as pessoas conseguiram ficar nas suas favelas, mas o preconceito era tão forte porque não tem outro motivo para haver incêndios criminosos e acabar expulsando as pessoas ali da favela. Com falta de oportunidade, com um olhar de preconceito, infelizmente, o que restavam para algumas daquelas pessoas, né, e aí, né, para as pessoas que teoricamente deveriam prover para as suas famílias, etc., era né, e não só prover para as famílias, mas ajudar a comunidade em si. Era roubar, era traficar, era a forma que se tinha para ganhar dinheiro. Então é muito interessante também porque o filme, de certa forma, ele mostra, claro que não toda a história do tráfico de drogas do mundo ou nem do Brasil, mas naquele pedaço ele já cria, já mostra uma parcela, né, um exemplo de como aquilo pode surgir. Porque, na verdade, a criminalidade e o tráfico de drogas, pelo menos ali na Cidade de Deus, ela nasceu por causa do preconceito, por causa do racismo, por causa da falta de oportunidade, por causa do olhar julgador para as pessoas antes de conhecê-las, né? Antes de saber a real índole, a real personalidade. E isso é muito interessante ali já de cara, que isso logo é falado no começo do filme. E depois a gente tem novamente um paralelo a isso, porque o protagonista, né, o Buscapé, ele consegue, na verdade, até um emprego no mercado, mas por causa da galerinha lá das crianças, quando vão assaltar o mercadinho, e falam, ó, você tá, né, o gerente fala para ele, você está facilitando, você tá deixando, veio trabalhar aqui para ajudar eles a virem assaltar o mercado, então você vai ter demitido. Ele foi demitido justamente por ele ser morador da Cidade de Deus, mesmo ele não tão relacionado à criminalidade. Isso é absurdo. Então, assim, você começa a perceber que a galera foi para lá, para a Cidade de Deus, e foi esquecida, né? Porque não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, não tinha água, não tinha luz elétrica, não tinha absolutamente nada. As pessoas, a maioria delas, realmente a grande maioria. Agora eu consigo pensar em 3 ou 4 personagens brancos assim imediatamente que vivem na favela, assim que são personagens relevantes. A maioria realmente é preta. Então você fica pensando, eles foram para lá e foram esquecidos, assim, tá, estão lá, não vão dar trabalho, etc. Só que aí eles começam a precisar viver, porque precisa se comer, precisa se arrumar dinheiro, a dona de casa precisa do gás, né? Então, tipo, como que a gente faz para conseguir? Porque ninguém dá emprego, todo mundo já olha pra gente de cima. Todas essas questões que a gente já sabe e que infelizmente as pessoas, né, negras sofrem até hoje. E aí eu acho que o que fica mais legal de tudo é o primeiro ato desse filme. Para mim, ele é emblemático, ele é sensacional. O começo ali do filme, né, o primeiro terço do filme, para mim ele é uma das coisas mais legais que eu já vi, assim, de tudo. Eu vi a primeira vez que eu assisti Cidade de Deus, eu era muito pequeno, assim, devia, não tão pequeno, mas devia ter por volta de uns 9 ou 10 anos. Eu fiquei muito chocado. Eu já ávido por cinema, por filme, né? Já querendo absorver tudo. Eu fui assistir esse filme porque eu já ouvia muito se falar desse filme. Eu falei, não, vou assistir porque eu quero muito ver. Eu lembro de ter assistido esse filme ali na TV aberta ainda, no domingo à noite, que eu acordava até mais tarde.
E eu achei aquilo fascinante. Vocês devem lembrar que quando ele começa, né, naquela da pega a galinha e o busca-pé para entre os bandidos e a polícia, e ele fala, né, a icônica frase que na cidade de Deus, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E isso era desde quando ele era criança, e aí começa a contar. Eu acho que essa forma episódica, o Buscapé narrar, pra mim, assim, no roteiro, e aí, né, fica claro porque ele concorreu ao Oscar de melhor roteiro adaptado, porque é sensacional a forma como esse roteiro é construído, porque o Buscapé vai contando a história e ele vai tendo contato com os personagens. E, ó, esse é o fulano de tal. Tipo, quando ele vai tentar saltar o ônibus e ele fala, esse é o Mané Galinha e não sei o quê, mas Deus tinha outros planos pra vida dele e tal. E ele depois retoma a história daquele personagem, né? Como acontece com a história do próprio Dadinho, né? Que dá uma sumida depois da emblemática cena do motel, que foi uma das que mais me chocaram, inclusive, quando eu vi com 9, 10 anos, eu fiquei, gente, não é possível. E aí, a gente não sabe o que acontece no motel, depois ele retoma a história do Dadinho, né, quando o Jazz é pequeno, outra frase icônica, inclusive, e aí quando ele volta e ele explica que foi o Dadinho que matou por matar, que acabou matando o próprio irmão dele, né, o Marreco, e tudo mais. Então, a forma que esse roteiro é construído, a forma que ele é episódico, ele vai pegando as histórias de personagens, vai interligando, mas isso não é feito com dor de cabeça. Isso não é feito de uma forma que o público fique confuso ou fique perdido. É feito de uma forma embaralhada ali, de certa forma, né? Como se fosse um quebra-cabeça sendo montado, mas é feito de uma forma que fica fácil de entender para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ele consegue ser um filme totalmente que conta uma história baseada numa história real, de uma forma não tão linear, mas que é de fácil leitura para todos. E eu acho que esse é o efeito que o entretenimento tem que ter, e até o entretenimento cult, digamos, né? Até o entretenimento que tem alguma coisa a dizer. E eu acho isso muito legal. Outra coisa que para mim faz esse filme icônico, e aí, claro, a gente vai falar também, né, das outras categorias que foi indicado, como a fotografia, a edição e a direção, porque tudo isso é muito bem casado. A fotografia é sensacional, principalmente ali no comecinho do filme, quando mostra o começo, né, a construção da cidade, da favela. A direção, ela é totalmente bem feita, porque ela é toda bem conduzida, assim. Os takes são muito bem filmados, eles têm um jogo de câmera muito interessante, e a edição ajuda muito. A edição, inclusive, é do Daniel Rezende, que hoje é muito mais famoso por ter trazido à vida a Turma da Mônica, né? Ele é o responsável pela direção tanto de Turma da Mônica Laços como de Turma da Mônica Lições, e também a série da Turma da Mônica, que estreou há pouco tempo no Globoplay. Ele é o editor desse filme e acabou ganhando o BAFTA por Cidade de Deus, que é, né, o maior prêmio do cinema britânico. E a edição é muito legal, porque a edição é muito rápida, a edição é muito corrida, a edição é muito frenética e às vezes a edição é muito lenta. Às vezes a edição te dá um tempo para respirar pouco e depois ela começa a correr com você de novo. Isso é muito legal porque é muito interessante falar desse filme, porque ele é todo feito, é uma dança muito perfeita. Porque quando você pensa lá no começo, quando o Buscapé diz que na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então você tipo tem que estar sempre correndo, e justamente ele começa a história contando que ele estava querendo se esconder, né, do Zé Pequeno, não estava querendo aparecer para ele estava correndo o tempo todo tentando se esquivar, e isso fica muito claro que ele diz que na Cidade de Deus precisa ser dessa forma. E aí a edição, ela mostra pra você que realmente precisa dessa forma, que ela faz você correr o tempo todo, porque ela é rápida, ela é frenética, ela é sempre muito elétrica. E isso fica muito interessante porque o filme ele é bem construído. Ele é um casamento muito perfeito entre a edição, a direção, a fotografia, o roteiro. Tudo é feito de uma forma orgânica. E aí eu acho que essa edição, com esse jogo de câmera e essa sensação de estar correndo é muito imersiva pra gente que também está assistindo. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a trilha sonora ela também entra nesse casamento muito bem. Eu acho que as músicas são muito boas. Desde o começo, toda a escolha de sonoplastia, de som, a música que eles colocam, todas elas fazem muito sentido, né? De repente você dá uma olhada
e pensa, né, tipo, se você não assiste o filme, você dá uma olhada na lista de música, você fala, pô, não tem nada a ver com o que eu acho que vai ser esse filme, e tudo muito casa muito bem, sabe? De repente não são músicas que você logo vai pensar para esse filme, mas são músicas que realmente fazem muito sentido. Eu acho que a profundidade também dos personagens, essa forma de contar episodicamente, eu acho que faz com que os personagens, todos eles tenham o seu holofote em determinado momento do filme. E isso é muito legal. Mas o maior personagem desse filme é a própria favela. É a Cidade de Deus. Porque quando você vê todos os personagens aparecendo em alguns momentos, outros depois, alguns com mais destaque, outros nem tanto, mas todos eles perpassam pela cidade. A história não percorre o personagem, ele percorre o efeito que o personagem traz para dentro da Cidade de Deus. Isso para mim é muito legal porque o grande personagem realmente é a própria favela. E eu acho que você ter um personagem principal que não fala, que não se expressa, que simplesmente vive ali pela ação de outros personagens é um grande destaque. Porque né, a favela é inanimada. E aí a favela ganha vida através dessas pessoas que estão ali. Eu acho que quando eu falei lá no começo sobre essa construção, né, sobre a forma que a favela é construída, sobre a questão deles se tornarem pares sociais, pessoas esquecidas, que não têm oportunidades e tudo mais, elas acabam entrando, né, algumas pessoas para a criminalidade, para o roubo e para o tráfico, né, que é o mais forte ali. Você, ao longo dos tempos, ao longo da geração, você cria uma normalidade estrutural. As crianças que vão vindo posteriormente, elas veem a criminalidade de forma comum, como esta é a única oportunidade que eu tenho. Elas não conseguem enxergar fora da bolha de que elas podem fazer mais. Por quê? Elas veem aquilo com facilidade, elas realmente veem aquilo como, pô, sou da cidade de Deus, sou da favela, eu só posso realmente ganhar dinheiro se eu roubar, se eu matar, se eu traficar. Essa é a construção de realidade que a gente vê lá desde o começo, com o Dadinho, né, o ótimo Douglas Silva, que ele já está desde pequeno querendo entrar para a criminalidade porque ele quer ser criminoso, quer ser um gangster também. A gente depois disso vê, né, com o Darlan Cunha, né, que faz o Filé com Fritas, né, o parceiro do Douglas no Cidade dos Homens, que ele também, né, quer entrar para a criminalidade. Ele só levava a quentinha, né, a comida. Tem um momento até que ele diz, né, que já fumei, já cheirei, já matei, já roubei, sou sujeito homem, não sei o quê. Parecia realmente um ritual de iniciação, uma coisa que fica perpetuando ali, né? A gente não tem oportunidade. Não é uma coisa falada, mas é uma coisa velada. Nós não temos oportunidade, nós somos daqui, todo mundo tem preconceito com a gente, ninguém vai dar um emprego pra gente lá fora, então a gente tem que roubar, tem que matar, tem que traficar. Isso fica incutido de certa forma ali na vivência das crianças. E aí, como eu falei, a gente começa o filme com o Dadinho, que se torna Zé Pequeno, e no final ele é assassinado por outras crianças que tomam a boca dele, por uma gangue de crianças. Isso é muito chocante, de certa forma, você ver, porque hoje nas favelas é muito normal. E hoje a gente continua vendo isso nas favelas. Algumas crianças querem se vestir como os traficantes, comentam que gostariam de ter aquela vida porque eles têm carro, eles têm relógios grandes e bonitos, colares enormes, conseguem namorar várias mulheres e etc. E é louco como isso se tornou uma normalidade estrutural. A gente fala, né, sobre o racismo estrutural que ele ficou incutido na sociedade, mas dentro das favelas a criminalidade ela se torna uma normalidade estrutural. Então fica muito claro essa crítica social e eu acho que é por isso que também fica essa mensagem do porquê a gente tem que combater o preconceito em geral, mas principalmente o racismo, para poder essa bolha ser estourada e não ser mais tão normal entrar para a criminalidade, tão normal ser traficante, que as crianças que estão na favela não precisam olhar aquele como seu único futuro possível. Eu acho que essa é a grande mensagem do filme e toda essa construção, ela faz esse paralelo muito bem. E eu acho isso incrível. E aí a gente não pode deixar de dizer que, de certa forma, a arte imita um pouco a vida, né? Porque apesar de ter sido um celeiro para grandes atores,
para muitos talentos que apareceram ali, muitos deles hoje já não estão mais nos holofotes, muitos deles não tiveram mais oportunidade. Há uns anos atrás, o Leandro Firmino estava trabalhando na prefeitura aqui da minha cidade, por exemplo, né, que fazia o Zé Pequeno. A gente não vê mais esses atores em grandes holofotes. Acho que o filme deveria ter aberto a oportunidade para eles estarem em grandes papéis, tanto no cinema quanto na televisão, né? A gente até, né, com o Douglas Silva participando do Big Brother esse ano, a gente teve, né, um comercial com o Leandro Firmino, o Douglas ficou um pouco mais nos holofotes, mas assim, por que esses caras não estão em grandes papéis, sabe? Mesmo eles tendo feito o maior filme brasileiro de todos os tempos, eles ainda não têm o reconhecimento necessário, o reconhecimento que eles deveriam ter tido. E aí, infelizmente, a gente não consegue pensar em outro motivo que não seja realmente o racismo, né? O preconceito. E aí, acho que a mensagem desse filme fica ainda mais forte. É um grande filme, realmente. O Fernando Meirelles e a Katia Landi arrasaram, assim, inclusive em toda a concepção. O Fernando Meirelles é um dos maiores diretores que a gente tem no Brasil, né, e no mundo, porque ele já fez muitos filmes, inclusive como O Jardineiro Fiel, com Ralph Fiennes, Ensaio sobre a Cegueira, com a Julianne Moore, e mais recentemente na Netflix fez Os Dois Papas, né, que conta a história do Papa Francisco e do Papa Bento XVI. Então, assim, ele já mostrava como ele era um grande cineasta ali em Cidade de Deus. Ele conseguiu, né, junto com a Katia Landi, levar esse filme para as plateias do mundo inteiro. E não só levar esse filme para as plateias do mundo inteiro, como levá-lo aclamado. E eu acho muito interessante que Cidade de Deus, inclusive internacionalmente, ele conseguiu uma coisa muito além, né, de tudo que eu já falei aqui sobre as premiações, sobre as indicações. Ele conseguiu uma coisa que para mim é muito inédita. Ele é um filme brasileiro que fala sobre a criminalidade incutida dentro do nosso país, mas ele não fez com que as plateias internacionais taxassem o Brasil ou tivessem aquele preconceito, aquela visão do Brasil de que só tem criminalidade, mulher quase sem roupa e etc. Eles conseguiram entender a reflexão, a crítica social e tudo que esse filme quis passar. Eles viram um lado do Brasil que é muito estereotipado lá fora, mas viram com a visão de pessoas que são daqui e viram a visão da crítica, a visão de quase um grito de socorro, de isso precisa mudar, né? Então eu acho que por isso hoje, 20 anos depois, Cidade de Deus é tão relevante e tão importante. Ele precisa ser cada dia mais estudado, cada dia mais levado, principalmente para os nossos jovens, para as pessoas que hoje estão começando a ter contato com o cinema. E principalmente, para acabar aqui dentro do país com o preconceito pelo nosso cinema. Porque ele é muito grande ainda também e não deveria. Porque não só Cidade de Deus, mas temos muitos outros filmes incríveis que têm mensagens sensacionais e são feitos de forma artisticamente bela, como muitos outros filmes lá fora. Então, essa é a minha pequena homenagem a esse que para mim é um dos filmes mais célebres, não só do nosso cinema, como da história do cinema em geral. É isso. Deixa seu like, comente se você concorda, se você discorda, o que você acha de Cidade de Deus. Se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!